Oi, gente! Eu vim aqui falar hoje sobre o livro do Eduardo Moreira, Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Então, eu vim dar algumas considerações gerais sobre o livro. Esse é um início de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre temas muito importantes sobre a vida do trabalhador, sobre coisas que circundam a vida do trabalhador. Eu tive esse ímpeto de fazer esse vídeo, inclusive nesse formato, porque eu pretendo colocar ele no YouTube, no TikTok e também no Instagram, porque eu acho que essa mensagem desse livro ela tem que ser passada para frente. Bom, basicamente e essencialmente eu gosto sempre de ir no centro, né, do assunto. Ele fala sobre, obviamente, como o título diz, economia do desejo, que é basicamente o que move a sociedade, que é a economia do desejo, ela gira em torno de, obviamente, desejos. E desejos são coisas que você não necessita para sobreviver e viver, né? Na economia da necessidade que ele explica, é uma busca, essencialmente pelo Estado, por garantir as necessidades da população. As necessidades básicas e da maioria da população. Quando a gente diz da população, não é só de uma parte da população, é da maioria da população. Enquanto a economia do desejo, ela busca somente suprir as necessidades do capitalismo, basicamente, que é o quê? Ir em busca de lucro, 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 lucro. Então, se eu tenho um carro que vai a 100 km por hora, eu vou criar um carro que vai a 200 km por hora. E eu fico incentivando essa pessoa que já tem esse carro a 100 km por hora a comprar esse carro a 200 km por hora. E esse aqui tá funcionando muito bem para tudo que ele precisa. Não tem necessidade alguma dele ter esse carro de 200 km por hora. Inclusive, não tem nem estradas no Brasil para isso. Beleza, ele tá aqui a 200 km por hora. Quando ele estiver no carro de 200 km por hora, vão surgir carros de 400 km por hora. Se não tem estradas para 200 km por hora, o que dirá estradas para 400 km por hora? E assim vai. E isso é altamente estimulado para a população, para essa população sempre querer mais, 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 mais. Isso nunca traz paz. Nunca traz paz. Por que nunca traz paz? Porque você nunca está satisfeito com absolutamente nada. Você sempre quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso. Além de não trazer paz, isso aumenta a concentração de renda. Aumentando a concentração de renda, obviamente, você vai aumentar a quantidade de pessoas que estão necessitando do básico. E aí que entra a economia da necessidade. Você vai focar em quê? Você vai focar na necessidade dessa população. O que ela precisa para sobreviver. O que ela precisa para manter a comunidade unida. O que ela precisa para ter educação, saúde, saneamento básico. Então, se você criar um Estado forte para conseguir ir nessa direção da economia da necessidade, você vai conseguir distribuir melhor essa renda. Você vai conseguir uma comunidade mais autônoma, você vai conseguir uma comunidade com mais paz, porque essa economia do desejo, o princípio dela também é alimentar o ódio, é alimentar a guerra,
alimentar a competição entre si. Tem exemplo, inclusive, de uma comunidade do MST no Paraná, que ele cita no livro, que ela era basicamente desértica, assim. Desértica no sentido de não ter estruturas para humanos. Acho que é uma área verde, inclusive, mas era deserto. E, inclusive, as pessoas que ocuparam lá, elas eram tão pobres que elas tinham que sobreviver de casas construídas com lona, sabe? E os mais ricos tinham lonas brancas, os mais pobres tinham lonas transparentes, tá? Inclusive, tem uma moradora lá que conta pra ele que era altamente constrangedor pra ela trocar de roupa, ela tinha que trocar com a toalha, porque todo mundo do outro lado ia ver. Enfim. Essa comunidade começou para controlar a economia do desejo dentro dessa comunidade. Assim, ele descrevendo, tá? Como que ele viu de fora nessa comunidade. E aí, essa comunidade, ela hoje, todos os moradores, eles têm suas casas. Toda essa comunidade, ela tem, cada pessoa, ela tem suas casas com aproximadamente 3 quartos, sabe? Tipo assim, tem uma tecnologia de ponta. Inclusive, essa indústria virou uma indústria de laticínios e com uma tecnologia de ponta também. E eles, inclusive, conseguiram passar por uma crise de laticínios que aconteceu em algum período lá, se baseando na economia da necessidade e não na economia do desejo. Eles fizeram regras para controlar essa economia do desejo e conseguiram controlar melhor essa economia do desejo, porque a gente vive num estado da economia do desejo. É muito difícil a gente viver totalmente isolado dessa economia do desejo. Então é importante um Estado forte para conseguir colocar regras para controlar essa economia do desejo. E fizeram regras para que a comunidade se ajudasse. Então, quando um atingia um teto de riqueza suficiente para assim, conseguir acumular riqueza, ele ajudava o outro que não tinha conseguido chegar nesse patamar ainda. E assim sucessivamente. Não era permitido que algumas pessoas tivessem casas luxuosas com piscinas e outras pessoas tivessem casas de lona transparente, entendeu? Então, fazendo esse sistema de regras, de basear, e olha que interessante, essa comunidade, para ela crescer, e ela cresceu rapidamente, tipo, de uma área desértica para uma área super produtiva na área de laticínios em 2 anos, apenas 2 anos. E ela não se baseou na economia do desejo, ela não se baseou na competição e no lucro para crescer, como a gente vê o liberalismo e o neoliberalismo incentivando hoje em dia. Então, mostra como que, para a gente ter uma sociedade com mais paz, uma sociedade que ela é melhor, é importante a gente se basear no bem-estar da comunidade no geral. É possível isso. Essa comunidade do MST no Paraná, ela mostrou isso. E a gente tem vários outros exemplos. Inclusive, a Europa, ela está assumindo, eu vou ler aqui, porque eu já esqueci o termo, que é um termo em inglês, peraí, que é Community Wealth Building, que é a riqueza gerada numa comunidade, ela fica lá. E aí, com isso, todas as comunidades estão percebendo que é possível se fazer isso,
não tá extinguindo a economia do desejo e tá conseguindo manter uma comunidade mais forte que consiga crescer conjuntamente. Ele deu um outro exemplo também que eu acho muito didático e muito importante para explicar, que foi um outro assentamento que ele foi, do MST, e aí ele viu que, tipo assim, essa comunidade ainda estava muito pobre. E em um dado momento que um morador foi mostrar a plantação de mandiocas dele, ele simplesmente foi atender uma chamada que fizeram para ele. Ele viu que esse morador estava com o celular de última geração. Aí ele, curioso, ele perguntou, mas tipo, como que você tem um celular de última geração? Ele, eu fui num banco, fiz um empréstimo e tô pagando a prestação. E aí o Eduardo Moreira virou para esse cara e falou, olha só, você tá vendo a sua plantação de mandioca que você tá mostrando aqui? Daqui até lá naquele final, é tudo que você vai ter que pagar pro banco, sem ele ter trabalhado nada, ter contribuído nada para sua plantação. E aí o morador conseguiu ver na prática como que ele estava sendo roubado, ele estava sendo furtado, né? E é muito bom para a gente perceber como que é desigual esse sistema, que é onde, como eu expliquei nos meus stories há um tempo atrás, que é onde uma parcela da população, sem trabalhar absolutamente nada, ela consegue ganhar em cima do trabalho de outras pessoas, que ganham muito menos do que elas realmente deveriam ganhar pelo seu próprio trabalho. Então é uma troca, assim, altamente, digamos, cruel, né? Nem justa, né? É uma troca altamente cruel de força de trabalho por remuneração. E é com esse vídeo inicial que eu quero introduzir, né, a minha sequência de conteúdos em relação ao direito do trabalho nesse YouTube, nesse Instagram, nesse TikTok, de onde você estiver vendo esse vídeo. É isso, gente. Leiam esse livro. Foi uma parada geral que eu consegui fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá? Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. E sigam no Instagram, se vocês estiverem no Instagram. E comentem o que vocês acharam, curtam se vocês gostarem. Compartilhem com seus amigos. E é isso, gente. Até a próxima.